Fala, gente linda, gente amada, tudo bem com vocês? Mais um encontro, Método Pro do 5.0. Hoje nós vamos falar como se desfazer do mau comportamento. Muitas vezes nós não avaliamos, né? Mas a nossa atitude é uma das coisas de suma importância para a nossa virada de nível, para a nossa mudança de estado. Então nós precisamos o quê? Identificar o problema e se desfazer dos vícios emocionais, o mau comportamento. Eu sempre falo para as pessoas aqui acerca da minha história, né? Eu vim de um lar de um pai viciado em álcool que brigava muito, agressão física com a minha mãe. Eu vim de um lar de agressões, gente, agressões físicas mesmo, além de verbais. E o que aconteceu comigo é que eu cometi o mesmo erro. Eu detestei o erro dos meus pais e eu fiz o mesmo. É assim que funcionam os ciclos destrutivos, o mau comportamento. Hábitos ficam tão enraizados em nós que por mais que nós não aprovamos, nós acabamos por reproduzi-los. Isso é fato. Então, no meu caso, eu repeti esses padrões de comportamento. E muito desses padrões, gente, de comportamento vem de quem? Vem de alguém próximo, sabe? Alguém que nos ensinou, alguém que esteve conosco, pai, mãe, um parente próximo, né? É uma bagagem, é uma herança maldita que nós trazemos em nossas vidas. E o peso desse histórico, somado à repetição de atos e pensamentos, o que acontece conosco? Nos aprisiona em ciclos negativos que não nos deixam, não nos permite superar problemas financeiros, familiares, relacionamentos, né? E a questão é, gente, por que isso acontece? Porque as pessoas repetem os mesmos erros. Repetem o que seus pais fizeram, o que seus antepassados fizeram. Elas insistem em permanecer numa roda chamada roda do hamster, mesmo sabendo que não estão tendo nenhum progresso. Então, basicamente, gente, por 3 motivos principais essas coisas acontecem. Pode ser por questões espirituais, psicológicas e questões científicas. A questão que nós devemos entender é que existe uma batalha espiritual acontecendo. Todo ser humano passa por batalhas contra inimigos que não são de carne e sangue e que fazem de tudo, gente, de tudo para destruir a nossa comunhão com Deus por meio de uma arma muito perigosa chamada pecado. Sim, senhores, pecado. É pelo pecado que inúmeros ciclos destrutivos, maus comportamentos começam. Existem 3 pecados muito graves, querendo ou não, que foram por causa de todos os problemas que a minha família enfrentou. O primeiro foi que eles não honraram seus pais, nem meu pai e nem a minha mãe, nem minha avó e nem meu avô. Há uma quebra de princípios. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4. O primeiro mandamento com promessa é honra pai e mãe. Eles não fizeram isso. Depois, eles entraram num jugo desigual ao se relacionar com o incrédulo. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 e 15. E por fim, tiveram relações sexuais com um namorado fora do casamento. Isso aconteceu com meu avô, aconteceu com a minha mãe e aconteceu comigo. O que é considerado fornicação, de acordo com a Bíblia, Efésios capítulo 5, versículo 3. Então, o meu mau comportamento, toda aquela pessoa que eu fui, tem uma raiz, foi uma herança espiritual. Então, foi por meio desses pecados que Satanás lançou uma série de maldições sobre a minha família. Depressão, alcoolismo, problemas financeiros, aborto, doenças e muitas mortes. Então, você consegue perceber o tamanho do cativeiro que foi criado? E pior, eu entrei nesse mesmo ciclo destrutivo, nesses maus comportamentos, e eu paguei um alto preço. Por quê? Porque repeti o que eu desprezava neles. Cometi os mesmos pecados. Vamos para a Bíblia. Algo semelhante aconteceu com os judeus no passado. Se você ler 2 Reis, capítulo de número 17, você vai ver que a Bíblia nos conta que aquele povo estava praticando idolatria. Quando as pessoas foram repreendidas pelo profeta de Deus, elas agiram como? Com arrogância, porque já estavam com seu coração endurecido pelo pecado. Elas eram vaidosas e estavam mais preocupadas com a aparência do que com a vida espiritual. Tanto é que chegaram a esculpir imagens para adorar a si mesmas. Fizeram imagens do seu próprio corpo, da sua própria imagem. Então a Bíblia diz que Deus se irou e derramou juízo contra eles, fazendo com que Israel nunca mais fosse o mesmo. Além disso, o Senhor permitiu que os assírios invadissem o território daquela nação, tomando seus bens e levando o povo escravo. E tudo isso por causa do quê? Por causa do pecado da nação. Israel sofreu muito. Seus filhos ignoraram os profetas, desobedeceram a Deus e idolatraram a si mesmos. Colheram o quê? Os frutos terríveis plantados pelos seus pais. Gente, eles cresceram pobres, escravizados e sem esperanças de uma vida melhor, de melhorar a vida. Foi somente depois de muitos anos que o ciclo foi quebrado. O mau comportamento foi deixado.
porque aquelas pessoas decidiram voltar o coração para Deus e mudar de comportamento. O apóstolo João disse que devemos fazer o mesmo. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então há uma bagagem espiritual, há um DNA espiritual, que isso vem sobre nós e nós precisamos nos desfazer disso. É preciso abrir um parênteses aqui muito importante, tá? Por que, Luciene? Porque por causa de situações como as da minha família e a dos israelitas, que muitos dizem que esse tipo de ciclo destrutivo é na verdade uma maldição hereditária. Ou seja, uma espécie de praga espiritual que passa de geração em geração, fazendo com que os jovens estejam presos nos erros dos mais velhos e recebam o mal como herança. E para defender essa tese, essas pessoas usam uma passagem da Bíblia na qual nos diz: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Mas o que percebemos é que as pessoas não se atentam para o versículo 6, onde está escrito que o mesmo Deus zeloso trata com bondade até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Gente, nós sabemos que Satanás é o nosso grande inimigo. E eu acredito sim, que existem demônios que acampam, demônios que acompanham a mesma família por séculos, com o objetivo de escravizar as pessoas em seus pecados, com vícios, mentiras, tragédias, doenças, por acompanhar famílias durante tanto tempo. Ele sabe o que acontece no meio delas. Quando alguém busca ter contato com um familiar que morreu, são os demônios que sabem o que acontece no meio dessa família, que se apresentam com sinais, conseguindo convencer esses parentes de que está falando com um parente morto. E é por isso que a Bíblia condena em várias passagens a consulta aos mortos. Isaías capítulo 8, versículo 19 e 20, Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 e 11. Entenda, o diabo não tem poder de levar uma maldição para gerações futuras, simplesmente por elas terem o sangue de quem deu início aos ciclos destrutivos. Como acreditam os defensores dessa teoria baseada em Êxodo capítulo 20, versículo 5, sem ler o versículo 6. Vamos analisar essa teoria. Quando nós analisamos os versículos, percebemos que os dois estão interligados. No versículo 5, a Bíblia diz que Deus castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração. Mas é preciso considerar também o versículo de número 6, no qual o Senhor afirma que trata com bondade até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, o problema existe e é preciso reconhecê-lo. O que isso significa para nós? Que a bênção do Senhor é infinitamente maior do que qualquer maldição. Veja, até a 3ª e 4ª geração, ele visita o pecado dos pais dos filhos, mas até 1000 geração. Você percebe que há um transbordar infinitamente maior do que qualquer maldição? Então, se o filho de uma pessoa incrédula entrega a sua vida a Jesus e começa a praticar os seus ensinamentos, não há maldição do passado que resiste a esse movimento de fé. É só você ler Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E outro detalhe aqui, o texto de Êxodo 20 apresenta uma linguagem figurada, como ocorre em vários outros livros da Bíblia. No versículo 5, Moisés usou uma expressão 3ª e 4ª geração, que é muito utilizada no idioma hebreu para tratar um castigo longo e intenso. Não de algo que literalmente se perpetua de pai para filho. Agora, já no versículo de número 6, nós lemos aqui uma hipérbole, que é uma expressão exagerada para demonstrar a grandeza daquilo que está sendo falado. Então, o verdadeiro sentido dessa passagem bíblica é que Deus tem uma grande alegria em abençoar aqueles que decidem seguir o seu caminho, em obedecer os seus mandamentos. Então, resumindo, gente, o prazer de Deus não é castigar, mas manifestar a sua bondade. Então, Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, não tem nada a ver com a maldição hereditária. Em Deuteronômio, que também foi escrito por Moisés, o Senhor diz o seguinte: preste atenção, meu povo, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecer os mandamentos do Senhor que hoje Ele tem vos dado, mas terão maldição se desobedecer aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho, da estrada que hoje lhes ordeno, para seguir outros deuses, os deuses desconhecidos. Deuteronômio capítulo 11, versículos 26 a 28.
Deus colocou diante de Israel duas opções, a bênção e a maldição, e cabia ao povo a decidir o caminho a trilhar. Se obedecessem os mandamentos, seriam abençoados, e se desobedecessem, seriam amaldiçoados. Isso está falando de decisão, de escolha. Todos nós podemos tomar decisões e escolhas. O que vai ser julgado diante do tribunal de Deus são as nossas decisões, as nossas escolhas. Então, gente, isso não tem nada a ver com maldição hereditária, como muitos afirmam. Foi Jesus que disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículos 1 e 32. O que isso significa? Que se nós seguirmos os passos de Jesus e buscarmos criarmos um relacionamento íntimo com Ele, nenhuma maldição, ciclo destrutivo ou prisão espiritual serão capazes de nos escravizar, mas as nossas decisões e as nossas escolhas em repetir ou não o que nossos pais fizeram. Se você está vivendo uma repetição de uma bagagem espiritual, você agora tem o DNA de Deus, você é nascido de Deus e você tem a escolha de não querer mais fazer isso. Mas talvez você esteja vivendo um ciclo psicológico. Talvez o seu comportamento seja por causa de repetições psicológicas. O pecado pode influenciar as escolhas de uma pessoa, a escolha que a pessoa faz durante a sua vida. Porém, nem todos os comportamentos têm a ver com o plano espiritual. Você pode até não acreditar, mas nem tudo é culpa do diabo. Por que, Luciene? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E por meio dele podemos tomar as decisões que vão nortear a nossa caminhada por este mundo, gente. Então, no meu caso, a minha convivência com um pai alcoólatra, até os 5 anos de idade, um pai agressor, fez com que eu repetisse o mesmo ciclo. O que é ciclo? Ciclos que não se fecham. Então, eu acabei fazendo o que ele fazia. Por quê? Porque isso estava registrado no meu subconsciente. Muitos comportamentos eu trouxe de quê? Dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, do meio que eu fui criada. Nós tínhamos aqui no curso uma aluna de pouco mais de 30 anos que me disse que nunca quis viver o que sua mãe viveu com os outros homens. Ela disse que depois do relacionamento, seus pais viveram uma vida terrível. Mas ela estava percebendo ao longo dos anos que todos os seus relacionamentos eram ruins e acabava vivendo os mesmos problemas que o seu pai, que a sua mãe. Por quê? Porque ela estava repetindo. E isso, gente, é em todos os ângulos. Seja na forma de lidar com o dinheiro, gastando de modo irresponsável, sempre passando por crises financeiras ou sendo mesquinho e egoísta. No costume de reclamar de tudo, de todos, né, de como trata os filhos ou da maneira que se comporta nos relacionamentos amorosos. A verdade é que o ser humano ele tende a reproduzir um hábito, um comportamento familiar que nunca aprovou, como aconteceu no meu caso e no caso dessa aluna e de tantos outros alunos aqui. Então não é sempre fácil lidar com isso. Na maioria das vezes, alguém que está fora da situação pode nos chamar a atenção para essa repetição. É importante que você tenha na sua vida alguém que te mostre que você está repetindo, você está fazendo o que seus antepassados faziam. Eu sei, gente, que não é fácil, mas é preciso ter alguém que nos diga: olha, você está fazendo o que seu pai fazia, você está repetindo o que seu antepassado fazia. Porque para poder tratar esse mau comportamento, é preciso entender que cada família possui um padrão de comportamento, de crenças, de valores, que a direcionam na maneira de se relacionar com os outros e de enfrentar as batalhas da vida. Esse padrão de nossos antepassados é herdado por nós por meio da convivência. Por isso que muitas vezes, gente, é complicado detectar o motivo pelo qual você faz o que você não aprova. Porque mesmo sem perceber, nos tornamos leais aos nossos antepassados. Nos tornamos leais aos nossos padrões familiares porque temos medo de trair nossas raízes. É como se ao decidirmos ter uma postura diferente, estivéssemos virando as costas para os nossos pais. Então, reproduzir o modelo de nossos antepassados pode ser uma maneira inconsciente de nos manter unidos e nos sentirmos amados por eles. A possibilidade de fazer diferente gera medo, mesmo que inconsciente. Nós temos medo de perder o vínculo com os nossos pais e de sofrer até mesmo rejeição. Acontece, gente, que essa fidelidade familiar não se limita a apenas falar alto. Nossa, Luciene, por que nós repetimos o que nos fez e nos faz tão mal? Gente, nós repetimos aquilo que nos feriu no passado e ainda nos fere porque não conseguimos enfrentar aquela dor racionalmente, já que parte da nossa mente ficou bloqueada pela dor. Isso cria em nós padrões mentais e emocionais ruins que acabam sendo repassados para próximas gerações. Porque a dor que eu não transformo, eu transmito. Mas existe mais do que um fator psicológico.
que explica a repetição do mau comportamento? A zona de conforto. Porque é muito mais fácil reproduzir um mau comportamento do que quebrá-lo. Dá menos trabalho manter um padrão conhecido do que se esforçar para poder mudar e fazer as coisas de um jeito novo, mesmo que para melhor. E como é que eu faço para me desfazer do mau comportamento? Você precisa primeiro ter o autoconhecimento. Se a história está se repetindo, se você está repetindo o modelo negativo da história dos seus pais, é preciso quebrar esse ciclo imediatamente. E o primeiro passo é questionar os comportamentos que você vai identificando, que são repetições e atitudes dos seus familiares. Nós não nascemos com a família perfeita, nós não somos perfeitos. E para consertar o presente, nós precisamos muitas vezes voltar ao passado. Do contrário, continuaremos tomando as mesmas decisões erradas. Eu costumo escrever, analisar, eu me analiso muito. Paulo disse que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. Analise, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos nos autoanalisar. Você precisa saber, esse comportamento é seu ou você está repetindo algo que você aprendeu com seus antepassados? A partir desse questionamento, você vai começar a não querer mais repetir. O primeiro ponto é você reconhecer quais são. O segundo é você conversar comigo quais são. Eu quero te ajudar. Ou você conversa comigo, ou você fala com seu esposo, com a sua esposa. Conversa com um amigo, alguém que você confia e que você possa abrir seu coração. Porque a Bíblia diz que nós devemos confessar uns aos outros. Quando você abre seu coração, você está dizendo que você está disposto a mudar. E terceiro, é começar a trazer para a sua vida hábitos construtivos, um bom comportamento. Tira o mal, mas não deixa vazio o espaço. Traga um comportamento bom. Então, como eu faço para poder me livrar de um mau comportamento? Eu começo a ter bom comportamento. Eu tiro um comportamento ruim e eu trago um comportamento bom. Um exemplo, a pessoa que tem vício em celular até a hora de dormir, o que ela faz? Ela tira esse vício fazendo uma leitura ou da palavra de Deus ou de um livro. Fazendo isso todos os dias, 10, 15, 20 minutos, ela vai aumentando. Daqui a pouco ela está lendo 1 hora antes de dormir. Você pode tirar esse mau comportamento se você identificar ele, se você falar sobre ele e se você decidir trazer um bom comportamento. Tirando o mau comportamento, trazendo um bom comportamento, você vai mudar completamente a sua vida. O que você precisa saber é que você não está sozinho. Você não precisa caminhar sozinho. Eu estou aqui para poder te ajudar. Com esta aula, eu quero que você reflita e que você analise quais são os padrões de comportamento, de mau comportamento que você anda tendo. E se você quiser ter a mentoria individual para que nós possamos conversar sobre isso, eu estou aqui para te ajudar. Bora lá?